No último vídeo, eu imaginei como que seria o Piccolo caso ele fosse um Saiyajin. E nesse vídeo a ideia que eu tive foi fazer o Freeza como se ele fosse Saiyajin. E não só uma forma dele, eu fiz todas. Desde a forma base até a forma 1, 2, final, a Golden e a Black. Cara, já vou logo dizendo que eu fritei meu cérebro pra tentar fazer esse design dar certo. E eu acredito que eu consegui. Então fica até o final pra ver todas as transformações dele. Do Freeza da forma base até a forma Black. Eu tô louco pra ver a opinião de vocês, pra ver o que vocês acharam. Então, começando pela forma base, aqui é a forma mais importante desse desenho, porque é ela que vai determinar como que vai ser o cabelo dele, o rosto e tudo mais. Então foi aqui, eu acredito que foi uma das que eu levei mais tempo pra fazer. E tipo, eu me deparei com o mesmo problema que eu tive com o Piccolo, porque ambos esses personagens, o Freeza e o Piccolo, eles são carecas, né? Eles não têm cabelo, então eu tinha que imaginar muito como que eu faria um cabelo que combinasse, sabe? Então eu quis fazer um cabelo bem espeitado, principalmente duas mechas assim, pra lembrar meio que um par de chifres, sabe? Pra pegar essa estética da primeira fase dele. No último vídeo, eu já tava pensando qual seria o próximo personagem que eu iria fazer, e na minha mente já tava vindo Freeza, sabe? Tava imaginando já como é que eu faria ele e tal. E teve um comentário do Megatron aqui que tá passando na tela pra vocês, que ele deu justamente essa ideia do Freeza como se ele fosse Saiyajin. Ele se aprofundou bastante aqui, mas teve uma coisa que eu gostei que ele falou, a ideia aqui, que é como se o Freeza ele fosse meio que um lendário Super Saiyajin, na pegada de que ele não precisa treinar. O Freeza até o Super, ele não treinou nada, aquela ali era a força natural dele mesmo. Então essa foi a ideia que eu tive, de ele realmente ter esse poder absurdo desde o começo, sabe? Ele não precisa treinar nem nada. E também, assim, pensando no lore pra esse What If desse Freeza, ele seria meio que o Imperador Saiyajin, alguma coisa assim, o Imperador do Universo, só que seria um Saiyajin. E tipo, então, ele teria as transformações até a fase final, sem precisar de treino, sabe? Ele só é muito apelão, então essa foi a ideia que eu tive. Então eu gostei muito dessa ideia do Megatron, e aí eu adaptei aqui. Mas voltando pro design, aqui não tem tanta diferença, porque o Freeza da fase 1, a armadura dele é praticamente a armadura de um Saiyajin. Então não teve muito segredo assim pra fazer ele, né? Porque funciona essa armadura que ele usa na fase 1 pra um Saiyajin. Então uma coisa que eu quis manter assim foi o olhar também, esse olhar dele. Sim, e outra coisa importante do design original do Freeza, porque nesse design que eu faço eu tento pegar o máximo possível do design original e passar para essa nova versão dele, sabe? Pra manter realmente a essência do personagem. E tipo, uma coisa que vai ser um desafio mais pra frente, nas próximas fases, é justamente esse capacete do Freeza, sabe? Essa cabeça dele roxa. Nessa primeira eu consegui colocar no cabelo. E também tem muito nessa armadura, tem esses detalhes roxos, que ajudou a lembrar muito a estética a manter, né, o roxo da forma base. Então tá aí o resultado do Freeza fase 1, como se fosse um Saiyajin. Falem aí o que vocês acharam. E bora lá, porque essa é só a primeira de 6. Então, passando pra fase 2, cara, a fase 2 e a 3, eu quis seguir, tipo, o design original no sentido que elas são bem feinhas, né? Vamos concordar que elas são bem feinhas. Mas nessa aqui eu quis manter a questão da estatura. E a roupa também, aqui já foi outro desafio. Por quê? Aqui some a armadura Saiyajin no design original. Então, uma ideia que eu tive foi meio que essa armadura dele ser apelona no sentido dela ser meio que adaptativa, sabe? Quando ele se transformar, ela meio que se adaptar ao corpo, né? Conforme o corpo for crescendo e tal. E foi isso que eu pensei, tanto nessa fase 2 quanto a 3, que já vocês vão ver. Eu pensei nessa pegada. E o resto do design eu quis manter o mesmo. A única diferença que eu fiz foi nos braços. A ideia de ser realmente como se fosse um complemento da armadura nessa parte rosa, assim, pra manter, porque caso eu tirasse isso, ia sumir o rosa do design original, né? Aí eu quis manter, porque eu acho que ficou da hora também, né? Bem nessa pegada armadura, né? E o cabelo, aqui foi onde eu tive que realmente quebrar a cabeça, porque eu quis fazer como se fosse realmente o Super Saiyajin. Eu ia fazer uma cor diferenciada, mas eu quis seguir na cor padrão, na cor original amarela. A única diferença foi que nas mechas maiores, né,
pra ser como se fosse os chifres. Eu só dei uma escurecida pra dar mais essa ideia de chifre mesmo, sabe? Dessa segunda forma dele. Então, tá aí o resultado de como ficou o Freeza na fase 2, o Freeza Saiyajin fase 2. Cara, enquanto eu fazia isso, eu ficava muito viajando como que seria realmente esse Freeza, sabe, funcionando no universo. Cara, acho que seria muito da hora, velho, muito da hora ter um Saiyajin muito apelão assim, que não tá nem aí pra nada, tá nem aí nem pra própria raça dele, sabe? E dominando o universo, cara, muito da hora essa ideia aí. Seguindo pra fase 3, aqui é a forma mais feia do Freeza, cara. Eu tive que passar isso. Não tinha como sair bonitinho, sabe? Esse design. Mas foi desafiador porque, pô, a fase 3 tem a terceira forma dele tem uma cabeçona da bexiga. Eu não sei como que miséria eu ia fazer isso. Então eu decidi fazer realmente como se fosse um Super Saiyajin 3, sabe? Já que é a fase 3, eu pensei como se fosse um Super Saiyajin 3. Então eu fiz um cabelão assim, bem espetado. Mantive a cara de psicopata dele. Eu pensei em tirar o nariz, mas eu acho que não ia fazer tanto sentido ele ter uma transformação que o nariz dele ia sumir, sabe? Principalmente pra um Saiyajin assim. Então eu mantive, né? Eu só mantive o olhar de sanguinário dele. E também a mesma armadura da fase 2, sabe? Seguindo aquela lógica de que ela é uma forma adaptativa. No original, ele é meio como se fosse uma ombreira, mas eu quis manter pra não fugir muito, porque eu acho que não faria tanto sentido assim ter essa adaptação na armadura, sabe? Então tá aí como ficou a fase 3 dele. Comenta aí o que vocês acharam, né? O cara de psicopata dele, velho. E aqui vamos pra fase final, cara, que foi a que eu mais gostei de fazer, velho. Eu gostei muito do resultado. Eu segui a mesma lógica da armadura se adaptar, só que dessa vez ela ia meio que cobrir o corpo todo, sabe? Porque na fase final do Freeza, né, ele é todo branco, todo branco. Nas outras ele tem um elemento do rosa, mas aqui não, ele é todo branco. Eu pensei, cara, como que eu ia fazer isso? E nas outras, além de ter o rosa, tem também uma sunguinha, sabe? Só que na forma final não tem, então não tinha como fazer ele pelado. Então eu pensei em fazer realmente como se a armadura crescesse, fosse uma extensão do corpo, mas como se fosse a roupa do Vegeta, sabe? Que cobre o corpo dele inteiro. Então eu pensei nisso. Então aqui já sumiu alguns outros detalhes das outras formas, que no caso é aqueles detalhes alaranjados tanto das botas quanto da parte do antebraço deles. Na ideia do cabelo eu já pensei em uma parada meio diferenciada. Eu fiz ele branco, né? Meio prateado. Lembrou um pouco o estilo superior, também lembrou um pouco a forma Beast. Mas aqui teve um detalhe que eu adicionei a mais, que foi esses detalhes nos olhos dele, que também, tipo, foi algo que eu tomei essa liberdade criativa pra ter mais uma lembrança do Freeza, porque o Freeza ele tem, né, essas listras assim no olho, então eu quis fazer isso pra lembrar um pouco mais. E cara, na moral, olha o resultado dessa transformação, cara, eu amei demais isso, foi uma das minhas favoritas, disparado. Essa da forma final. E cara, uma coisa também, assim, já indo pro lado do desenho, uma coisa que eu gostei muito de fazer foi esses detalhes das ombreiras, do meio assim da armadura dele, sabe? Esses detalhes roxos, foi muito gostosinho de renderizar essa parte. Então, cara, eu achei, nossa, eu curti demais isso aqui. Comenta aí o que vocês acharam. Também, no final, falem qual foi a transformação favorita de vocês e o que vocês fariam diferente também, tá? Eu tô sempre lendo os comentários aí, sempre respondendo. E é isso, agora vamos pra onde eu fritei meu cérebro. Aqui eu dei uma diferenciada. Forma Gold. Na forma Gold, cara, eu já tava pensando isso desde o começo. Como é que eu iria fazer a forma Gold e a forma Black. Eu queria fazer uma forma diferente, sabe? De transformação. Se eu fizesse eles a forma Gold só como se fosse um Super Saiyajin com armadura e tal, e a forma Black também, eu acho que não ia ter tanta inovação, sabe? Então eu pensei em fazer como se fosse Super Saiyajin 4, sabe? Com pelugem e tudo. Até porque ele é um Saiyajin raiz, assim, no sentido de ser lendário e tudo mais. E, cara, nossa, eu perdi a mão aqui. Aqui eu perdi a mão na hora de fazer esses detalhes metálicos. Eu já tava pensando, não, eu quero fazer uma pelugem meio metálica, meio não sei o que. E aqui já vou falar as alterações que eu fiz. Aqui sumiu a armadura dele.
completamente da parte de cima, né? E no lugar eu queria ainda manter os detalhes roxos, independente, principalmente na parte do peitoral, porque é muito característico isso do Freeza. Mas eu quis manter como se fosse um colar, sabe? Um colar assim. Se alguém tiver alguma ideia, se isso tem algum significado com o poder dele, pode viajar nas ideias aí no lore pra esse Freeza. Mas aí então some e no caso fica só uma calça, né? Uma calça meio de ouro assim, metálica, bolada. E o cabelo eu peguei, puxei essas duas mechas assim pra baixo, né? Que é característica do Super Saiyajin 4. Também aquela sombra no olho dele, né? Aquele detalhe vermelho. E eu mantive o detalhe vermelho, né? Das listras assim nas bochechas. E ele tá fazendo a pose do Golden Freeza, né? E cara, cê é louco. Olhem o resultado. E agora, indo para a última forma, a Black Freeza. Cara, aqui eu quis manter também a pegada dele como se fosse um Super Saiyajin 4, sabe? Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar foi que eu fiz os detalhes do Super Saiyajin 4 do Daima. Dá pra deixar o design um pouco mais atualizado assim, né? No sentido de... E dar uma diferenciada também, que no caso no antebraço dele assim, tem uma parte que não tem pelugem, né? E no peitoral puxa essa pelugem um pouquinho pra dentro assim. E cara, aqui no design do Black Freeza, eu tomei mais liberdades artísticas aqui. Eu mantive o sentido, no sentido de tipo, de não ter a parte de cima, nem a armadura, né? Só o colar e a calça também. É praticamente a mesma calça do Black, só que é prateado, né? Então aqui eu também quis fazer esses detalhes metálicos. Cara, nossa, eu gostei demais dos detalhes metálicos. Deu um trabalho, mas eu gostei demais, isso é louco. Só que o que? As alterações que eu fiz foi crescer um pouco mais o cabelo e fazer a esclera do olho dele preta. Porque, cara, na moral, eu sou muito fã de Dragon Ball AF. E eu queria fazer uma referência, porque Dragon Ball AF tem essa transformação muito louca, né? Meio dark, né? E pelo fato da transformação do Freeza ser black, assim, e tal, ter essa pegada dark, eu quis fazer meio que assim, pra dar também esse tom de intimidação, né? De intimidador. Então coloquei esses olhos pretos nele aí bolado. E eu também mudei de leve a cor da listra, né? Ficou um pouco mais violeta, não sei explicar essa cor, mas cara, eu gostei demais. Essa aqui foi pra fechar com chave de ouro. E fiquem aí com o resultado do Black Freeza. Então é isso, tá aí passando todas as transformações pra vocês. Mal coube na tela essas transformações, velho. Comentem qual foi a favorita, quais que vocês fariam diferente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever. E é isso, um beijo na bunda.